Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Lucas Sá, advogado criminalista, professor universitário, mestre em Direito Processual Penal e especialista em Direito Penal Empresarial. Olá, Dr. Lucas, tudo bem? Tudo bem, Raul, é um prazer estar aqui contigo e poder, contribuir um pouco com a informação no nosso estado e também com os outros, que a gente sabe que aqui o Habeas Data é acompanhado em tudo que é lugar do Brasil. Muito obrigado. E eu acho que o tema que nós temos hoje é um tema empolgante. A escolha do tema, na minha opinião, você foi muito feliz nessa escolha, porque nós vamos falar de mídia e nós vamos falar de processo, né? Então, a justiça versus a mídia. Até que ponto a cobertura midiática influencia o julgamento e a imparcialidade do processo legal? Uma outra questão, como garantir o julgamento justo quando há intensa exposição da mídia? Nós sabemos que essa repercussão midiática ela pode ser positiva ou negativa. Então, fala um pouco para a gente sobre isso, Lucas, você que opera nessa área e a gente sabe que defende grandes casos e que muitas vezes estão expostos nas mídias e não só nas mídias, nos grandes veículos de comunicação, mas nas mídias sociais também. Raul, tu colocaste muito bem. A repercussão ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal, seja do investigado, seja das pessoas que estão ali como vítimas naquela investigação. Mas eu vejo que não é a repercussão em si que é o problema. O que eu observo é que o grande problema em um processo criminal, principalmente, é a forma como essa informação ela é repassada. Porque a notícia pela notícia não é isso que influencia tanto o processo, mas é a forma como ela é passada. Por exemplo, quando nós estamos diante de um caso julgado pelo Tribunal do Júri, que é um julgamento realizado pelo povo, e a notícia é que houve um assassinato. A notícia é esta, um assassinato. Esta palavra assassinato, ela tem dentro dela muitas informações e um sentimento de que aquela pessoa que matou cometeu um crime. Sentimento muito negativo. Muito né? negativo. Ela traz uma pecha de negatividade, exponha é muito forte. O acusado. Muito. Nós também temos a manchete, a notícia, quando é o assassino. Então, essa palavra, ela é muito forte também, porque ela já pré-julga, ela já coloca o investigado não na posição dele de investigado, de presumido inocente, mas já coloca ele numa posição de culpado. Você já coloca ele numa posição de condenado. De condenado, de que efetivamente fez, sem que ele ainda possa falar algo, sem ainda que ele possa ser ouvido. Então, a forma como a notícia ela é propagada, a forma como a notícia ela é veiculada, aquela notícia, aquela informação, é com ela que nós temos que ter muito cuidado. Porque os tribunais, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, eles não têm anulado processos pelo fato da repercussão em si. O que eles têm observado em determinados casos é a forma como essa informação está sendo veiculada. Então, se percebe-se que a palavra, a forma como está sendo veiculado está pré-condenando o réu naquele local, por exemplo, é um caso, às vezes, no Tribunal do Júri, que está ali próximo de julgar pelos jurados, de você fazer, por exemplo, um desaforamento. Você tirar daquela cidade, que a condenação ali seria certa pela forma como estão acontecendo as coisas, e você colocar a pessoa para ser julgada em uma outra cidade, uma outra localidade. Onde haja isenção de ânimo de quem vai julgar, né? Exatamente. Porque sem imparcialidade você jamais terá um julgamento justo. E isso é muito difícil, porque todos nós, isso eu estou só citando uma questão de Tribunal do Júri, sim, mas quando nós temos também
processos criminais que são julgados por juízes técnicos, concursados, desembargadores, ministros, a pressão midiática, da forma como a informação é veiculada, também gera uma pressão. Por exemplo, nós temos hoje diversos julgamentos que são realizados no Supremo Tribunal Federal. Os julgamentos do Supremo Tribunal Federal viraram uma questão. Todo mundo assiste, todos sabem quem são os ministros, parece a escalação do Flamengo. Todo mundo sabe o nome, quem são e as opiniões. Só que quando os julgamentos estão acontecendo, Raul, aparece ali 4 votos a 3, 4 votos a 4. Quem é o próximo a votar? Então há uma forma de pressão também sobre o judiciário técnico. Na forma como a notícia é veiculada, a forma como essa opinião pública é formada, tem-se uma influência muito forte no direito daquele cidadão que está sendo julgado. Nós não podemos nos esquecer que não só o Supremo, mas falando também dos juízes de primeiro grau, dos tribunais regionais, dos tribunais estaduais, aquelas pessoas que estão ali julgando são seres humanos como qualquer outro. Elas podem até ter uma formação técnica, e tem, claro, tem que ter requisito para o cargo, mas elas não estão isentas de serem influenciadas, tanto pela mídia como pela forma de pensar de outras pessoas e pela repercussão que isso causou na sociedade. Então, é muito difícil, creio eu, trabalhar com isso, porque você precisa ter muito jogo de cintura para ter um termômetro de como isso está repercutindo na mídia, porque você sabe que isso é capaz de influenciar o juiz, sim. Com certeza. Eu não sei se você concorda com esse meu ponto de vista. Com certeza. Nós temos casos no interior, né? Não só aqui no Pará. O interior é muito pior, né? Mas em outros estados também, onde o réu está respondendo um crime grave e a população quer tocar fogo na delegacia, quer pressionar o judiciário. E tocam, né? A gente já viu isso aqui no Pará e em outros estados. É muito comum, isso não foge a... A vingança com as próprias mãos imediata. Toca fogo na delegacia, mata o réu, antes lixa. De um julgamento, antes de qualquer coisa. O acusado, então, né? Essa pressão que existe, ela é muito difícil de não se observar que também, de alguma forma, vai influenciar as decisões do judiciário naquele momento. Por isso que também é importante, numa causa como essa, numa causa assim, o advogado ele ter o entendimento de que muitas das vezes será complicado alguma questão naquele local e os pedidos já tem que estar pensando em outros tribunais, já tem que estar pensando um pouco mais já para Brasília, onde já está mais afastado daquilo para poder olhar melhor, com melhor ânimo, porque esse afastamento que o judiciário precisa ele é importante para a isenção. Com né? certeza, é fundamental. Fundamental. Então nós temos, principalmente no nosso estado do Pará, é um estado que nós estamos acompanhando a diminuição de violência, mas nós temos um histórico. Um histórico duro. O nosso estado é um estado duro, principalmente com relação a acusações de tribunal do júri, temos casos históricos aqui da região. Sim. Então é muito importante nós termos essa consciência. Doutor Lucas, quais são os impactos da cobertura da mídia ou midiática, tá, nos direitos do acusado, especialmente em relação à presunção de inocência e ao direito a um julgamento justo? Eu vou até complementar essa pergunta dizendo o seguinte: às vezes a gente vê decretos de prisão preventiva que são movidos puramente pelo clamor social e que o caso em si não reflete nenhuma periculosidade que justifique uma prisão cautelar, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa questão para a gente. É importante isso que tu estás colocando, Raul, porque a presunção de inocência ela não é só no processo penal, ela é uma forma de tratamento do ser humano. Ah, sim. Né? Tem também no... você deveria expõe ser. o sujeito... Deveria ser, mas
também no processo civil isso acontece de alguma forma, tá? Mas a exposição midiática, ela induz, inclusive, o juiz às indenizações. Com certeza. Né? Só que, além disso, nós temos uma questão. A exposição midiática, a gente volta aquilo para o que estávamos conversando no início. Ela, dependendo como a notícia é publicada, ela é veiculada, por exemplo, o assassino, já no início de uma investigação, jogo no começo, onde se está apurando ainda, e de forma repetida, começa-se que aquela notícia se transforma num fato. E aquele fato que foi criado pela repetição se transforma numa verdade e daqui a pouco o acusado não consegue repelir pelo volume de informação que tem contra ele. E isso começa a refletir também, não só no âmbito da investigação e do processo, mas na vida social. Porque começa a perder contratos, começa a ser demitido, começa a afetar a imagem social. Isso tudo antes de uma investigação efetiva e de um processo criminal e de um julgamento. Então a pessoa começa a sofrer uma pena muito antes de poder se defender e ao final mostrar que é inocente. Ou que é culpado, mas não na medida desta medida, ou até mesmo que é culpado efetivamente do que está acontecendo no processo e às vezes vem a confessar. Então, é muito importante de observar que a pressão midiática, quando ela não vem com uma informação adequada, quando a informação não é isenta, a informação ela é dura, é uma informação que gera pré-julgamento, ela gera danos severos ao acusado. E quando a gente fala de julgamentos e danos processuais, nós temos um dano que é o dano do pré-julgamento efetivo, onde, por exemplo, você vai ser julgado por jurados, por pessoas do povo, que não precisam justificar no momento de dizer se condena ou absolve os motivos pelos quais está decidindo daquela maneira. Apenas tem que inserir uma cédula dentro de uma urna. E pronto. Sim ou não? Essa aqui é a pergunta. É inocente? Sim. É culpado? Não. Enfim, só tem que responder a pergunta e está resolvido. E essas pessoas, quando vão julgar, já tem toda uma preconcepção antes de sentar na frente para ler o processo. Todos os dias no jornal, todos os dias no celular, nas redes sociais, eles já estão acompanhando aquele processo. Então, quando eles sentam ali, eles estão para confirmar aquilo que eles já sabem e desconfiar daquilo que é diferente do que eles já sabem. Então, o pré-julgamento é muito grave. E por quê? Tudo isso por quê? Porque foi construída uma verdade, né? E se afastou a realidade. A realidade é o que menos importa. O que para a cabeça desse jurado que você está falando aí, é minha opinião, é como eu vejo, tá? Para a cabeça dele, aquela verdade que foi construída pela mídia vai prevalecer sobre a realidade. Na verdade, o que eu observo é que nem sempre é assim. Às vezes tem muita pressão midiática, às vezes realmente a informação está deturpada, não mostra-se a defesa. Eu acho que um problema seríssimo é o espaço da defesa nas informações. É claro que nem sempre é assim, mas se a defesa não for bem trabalhada, sim, com certeza. Né, vai prevalecer aquela verdade que foi criada. A defesa precisa de um espaço igualitário, porque não basta só o espaço para os órgãos de acusação, a polícia falar, o delegado, o Ministério Público, o promotor de justiça dar a opinião dele sobre o caso. A defesa também tem que ter oportunidade de fazer um contraponto. Em qualquer jornalismo sério se dá o contraponto, né? Mas nas redes sociais isso é muito difícil. É impossível, né? Nas redes sociais, basicamente, há um cancelamento, há um silenciamento, que é a palavra adequada, para a defesa do acusado, e só o lado da acusação vale. Então, essa questão do pré-julgamento é uma situação muito séria. E o jurado, quando ele vai julgar, quando ele está diante do fato, do processo em si, ele começa a olhar com desconfiança aquilo, porque não bate com o que ele estava ouvindo. Então, ele começa a pensar, por que esses jornais, por que essas redes sociais estavam falando isso e não é o que está no processo? Então, e existe a questão de, no momento de julgar, ter a possibilidade do indúbio pro réu. Só que na nossa sociedade, no nosso país, na dúvida, dependendo do caso, você não inocenta, na dúvida você condena. É verdade. Passa-se por cima e o acusado fica num risco muito grande.
Um outro problema que a gente tem, além dessa questão do pré-julgamento, e que eu acho que é muito importante, são as declarações públicas, muitas vezes, dos órgãos e os responsáveis pela investigação. Nós temos muitas vezes coletivas de imprensa que são realizadas, onde a exposição daquilo, da investigação, não é bem uma exposição do fato que eles estão apurando, mas é ali basicamente para dizer que eles têm provas que o rapaz é culpado ou que a pessoa é culpada. E ali o que se passa é uma ideia de culpa pública. Exatamente. E isso a ONU agora, Raul, o comitê da ONU, ele entendeu que os órgãos, os responsáveis, principalmente integrantes do Ministério Público, né, não podem vir em declarações públicas e fazer uma manifestação pública de culpa do investigado. Ou seja, o Ministério Público ou o delegado de polícia ou qualquer outro órgão que participa da investigação, ele já está fazendo pré-julgamento. E ele tem uma em posição cima do pré-julgamento dele, que tem uma posição de autoridade privilegiada, é que a mídia vai se manifestar. Com certeza. E ele tem uma posição de uma autoridade. Geralmente, principalmente eu falo muito do interior, porque é onde tem muita força essa questão. Então, o delegado, muitas das vezes temos ali o delegado, temos o juiz, temos o prefeito, o promotor e o defensor público. São basicamente as autoridades que temos ali no local. E quando uma delas vem e se manifesta e tem uma respeitabilidade social, é muito difícil quem vai julgar, no caso se forem jurados, principalmente, se contrapor àquilo. Porque é o delegado que está ali investigando, é o promotor de justiça, é quem ele está vendo na missa. Então é uma pessoa que ele respeita. Tem até uma história antiga, é uma piada que diz que o advogado foi fazer uma defesa no júri e ele defendeu e fez tudo o que tinha para acontecer e no final os jurados deram 7-0 e condenaram o acusado. Quando terminou o júri, os jurados foram falar com o advogado, abraçaram o advogado e falaram: doutor, o senhor foi brilhante, mas aqui a gente sabia que ele era culpado mesmo. Então, como é que se diz? Muitas das vezes esse pré-julgamento, essa pré-concepção é algo que tem um dano tremendo. E eu acho, ao meu ponto de vista, como nós podemos mudar isso, primeiro é essa isenção, essa maior isenção na comunicação. Isso é importante. E também, num caso principalmente de tribunal do júri, a postura do juiz presidente do júri, o juiz responsável pelo júri. Esse juiz, ele tem que, quando começa uma sessão de tribunal do júri, principalmente quando é um caso de repercussão, ele tem que declarar para os jurados que não é para eles levarem em consideração o que eles viram na imprensa. Mesmo que isso seja algo meio que pro forma, que ele declare isso, mas porque o jurado... O que interessa é a prova dos autos. É importante que ele diga isso. Por quê? Porque o jurado, ele tem um respeito muito grande pelo judiciário, pelo juiz. Nós temos. E pela figura do juiz que está presidindo o júri. Com certeza. Então, a postura do juiz-presidente é uma postura importante. Se ele se mostra ali, vocês não podem considerar o que está na imprensa, vocês têm que considerar o que vai ser apresentado aqui. Isso já, pelo menos, já mostra que é para quando a defesa entre, quando o Ministério Público entre, pelo menos já não está 7-0 para um lado. Pelo menos já está mais dividido para poder você chegar a um julgamento que seja adequado para o processo. A função do advogado no processo criminal não é só de absolver, né? É também de verificar se há nulidades, de tentar diminuir a pena, aplicação de uma pena mais branda, conforme permissivos legais. Então, tem todo um contexto que deve ser observado e que, se depender única e exclusivamente do sensacionalismo midiático, a condenação é sem dúvida dentro do possível sobre o que for a pena mais grave, né? Mas é isso que a gente tem visto. Mas, na sua opinião, quais são os efeitos de longo prazo da cobertura midiática intensiva sobre os envolvidos no processo, seja a pessoa acusada, vítima ou suas famílias? Vou te dar um exemplo, Raul, que é um exemplo bem presente, principalmente nesse momento. O caso do Daniel Alves. Sim. No caso do Daniel Alves, houve uma divulgação muito forte sobre tudo o que acontecia naquele processo.
Todos sabemos que o Daniel mudou 5 vezes de versão. Nós não sabemos o nome da moça. Nós não temos a imagem da moça. Correto? Tudo bem. Com ela houve uma grande preservação. Mas não se teve isso com relação à imagem do Daniel. Não se teve o mesmo cuidado. Todos nós sabemos, ele foi da nossa seleção, todos sabemos. Mas não se teve uma proteção da imprensa, principalmente a imprensa oficial, a imprensa de credibilidade. Não estou falando de rede social, porque rede social muitas das vezes é administrada por leigos. Ninguém tem controle, né? Não tem controle. Mas a imprensa mesmo, brasileira, principalmente os grandes meios de comunicação, não se teve uma proteção com a imagem dele também. E ele está sendo processado, ele foi condenado, mas ele segue recorrendo. E os efeitos do processo dele são muito fortes. Olha a força a repetição também é muito importante. Mas olha o efeito. Tiveram 2 jornalistas esportivos que estavam conversando e um deles falou assim: eu não acredito na culpa do Daniel Alves. E o outro foi totalmente contra. Falou: olha, eu acredito, é por isso, tal, eu me decepciono essa tua versão. Esse que falou que acreditava que o Daniel Alves seria inocente foi demitido. Os contratos deles foram encerrados. Olha até onde vai o efeito de um processo criminal fora do processo. A força da opinião termina vinculando com que todo mundo tenha que seguir aquela determinada opinião, senão tu também és alijado. Termina virando um repá da informação e não se tem uma proteção com aquilo. Por exemplo, o caso do Daniel. Poderia ser noticiado, olha, ele mudou algumas vezes, mudou de versão, ele alterou a versão dele, mas a forma como foi feito, com a imagem dele sendo divulgada, a imagem do julgamento é uma imagem cabisbaixa. Mas onde estava acontecendo tudo isso? Na Espanha. Então, muitas das vezes a gente olha para o nosso país e diz aqui está tudo errado, não é assim que tem que ser feito. Mas lá eles também estão fazendo de uma forma inadequada. Isso não está certo. Tem uma divulgação muito forte da pessoa, da imagem, do nome do acusado. Ele não é tratado como investigado, ele já é tratado como culpado. Então, isso é algo que é um peso muito importante e a repetição daquela informação se torna uma verdade. E é uma verdade que quem for contrário àquilo tem algum interesse, ou então fez a mesma coisa que o acusado. Ou então, e tem que ser alijado, tem que ser queimado, que ser alijado, tem que ser cancelado. Então isso é algo muito sério, porque, por exemplo, eu falo muito do Supremo Tribunal Federal porque é o que está sendo discutido no meio jurídico, principalmente fora do jurídico também. É a posição do Supremo, as posições do Supremo. Elas são boas, são ruins? Nós temos um jornal que fala que é boa, o mesmo fato. O outro jornal fala que é o fim da picada aquela decisão. É o mesmo fato. Mas a forma de você trazer aquela informação, você, na verdade, está falando para sectário, você está falando para um público, você está politizando uma informação, você está robustecendo aquilo para aquilo que você acredita. Então, eu acredito que essa década, é a década do jornalismo. Eu tenho defendido isso, que para mim essa década é a década do jornalismo, a década da informação com credibilidade. Porque nós passamos por períodos onde a desinformação terminou nos prejudicando muito. E não é só aqui no Brasil, isso é mundial. Nós precisamos ter credibilidade naquilo que nós estamos recebendo de informação. A cada dia que passa, Raul, as pessoas estão adoecendo mais no âmbito, né, emocional, mental, estão sofrendo muito com isso. E tudo isso passa para onde, no final das contas? Para o processo criminal. Porque na minha área, que eu advogo, quem vai julgar é gente. É juiz, é jurado, são seres humanos. Então essas pessoas são contaminadas diariamente por um volume de informação muito pesada que não se tem um determinado filtro, não se tem uma determinada qualidade daquela informação. Eu não defendo aqui que seja de alguma forma realizada a censura, isso jamais. Mas o que eu defendo é que, por exemplo, quando nós observemos em um processo que a pessoa foi de uma maneira opressiva nas informações, ou em passeatas, ou então de uma forma que ele foi pré-condenado de uma maneira que não teve direito de defesa para aquele caso, que aquele caso seja anulado. Que essa pessoa tenha o direito de uma defesa justa.
Eu vou lembrar aqui de uma frase que uma professora de processo penal, que foi minha professora na especialização, sempre dizia. Ela dizia: não se esqueçam que o próprio processo penal ele gera uma pena que não está na lei. Porque é a pena do processo, do constrangimento que o processo te causa, porque você pode ser inocente, mas você vai ter que passar por esse constrangimento e pelo terror de uma condenação injusta, mesmo sendo inocente, né? Ou de uma condenação por um crime que você não cometeu, porque a classificação do Ministério Público ou aquele enquadramento que o juiz chegou, aquela conclusão que ele chegou no final, não é aquela que você merecia. Se naquele tempo, quando não existia rede social, isso já era grave, imagine hoje que essa pena foi elevada à 10ª potência, porque você pratica um suposto crime aqui. Na mesma hora, seus amigos que moram lá nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, já estão sabendo que você praticou um ilícito e já estão até pensando que você é culpado, já te julgam, né? Porque não sabe o que está acontecendo, só vê aquele contexto de rede social. Isso realmente é muito grave e eu espero que a sociedade aprenda a lidar com isso. Concordo contigo, Raul. E hoje, nas redes sociais, nós temos uma questão que é importante. Muitas vezes, uma acusação, um crime ou alguma questão não surge nem na polícia. Não há nenhum boletim de ocorrência, às vezes, registrado. Muitas das vezes, nasce na rede social a acusação. E na rede social, na mídia, vamos dizer assim, na grande mídia, e a partir dali começa a se apurar algo. Isso é muito importante que tu falaste. Primeiro é na rede social, depois dentro dessa rede social, normalmente nasce um canal, vários canais, e aí depois vai para outro, replica, aquilo viraliza, depois vai para os grandes meios de comunicação, que são dotados de credibilidade, e depois disso vai para a polícia. Aí a polícia começa a investigar... A partir do que a imprensa falou, do que a rede social falou. E vira, na verdade, um ciclo vicioso, porque aí a polícia alimenta a informação para os meios de comunicação, que alimenta para a rede social e fica nessa. E o acusado, muitas das vezes, está sendo julgado por um corte de vídeo, onde não se tem a íntegra do contexto. Exatamente. E estas questões são questões importantes e relevantes. Tenho muitos casos no escritório onde você observa um vídeo. A pessoa está sendo acusada e temos um vídeo ali que está falando, e a partir daquilo se tomam diversas conclusões. A primeira pergunta que a gente faz é: e o resto? Temos mais vídeo? O que aconteceu antes? O que aconteceu depois? Durante tu tens ali, mas e antes? O que aconteceu? Depois, o que foi que houve? Por que o vídeo foi cortado? O vídeo é integral? Temos que solicitar para Centro de Perícias, IML, para saber se esse vídeo está na íntegra, se não foi editado, se não foi modificado, se tem interesses políticos, né? Agora nós estamos em ano de eleição. O que vai chover de vídeo falso com relação às pessoas não vai ser brincadeira. Agora o Tribunal Superior Eleitoral, olha só como uma coisa puxa a outra, decidiu que haverá punição severa de quem utilizar a inteligência artificial para criar voz, imagem e vídeo em contexto político, para prejudicar os outros. É um novo mecanismo, né? Uma novidade que está aí e que com certeza farão bom uso dela, mas também da mesma forma que as redes sociais farão mau uso. Com certeza. Eu fiquei impressionado um dia desses, só para te trazer essa informação, com um vídeo que era uma brincadeira de um youtuber, e ele botava a imagem do pai dele para falar com o próprio pai dele, aí ele mandava o áudio e o áudio saía idêntico à voz do pai dele. Ele só colocava um microfone diferente e saía perfeito. E o pai dele falando: o que é isso? É uma fraude? O pai dele é idoso, ficava nessa: o que é isso? O que aconteceu? E tudo mais. Isso é uma fraude, eu vou te denunciar. O cara: quem é uma fraude? É você. Ele brincando com o pai dele. Mas é perfeita a voz. Como você vai provar que não é você?
Aí tem que ir para a questão de provas digitais. Então, Perícia, não todo é um sério, coisa contexto, séria. mas quem ouvir aquele vídeo ou ver a imagem, né, e ouvir, vai fazer um pré-julgamento E imediato, acabou. isso não tem dúvida. Perfeito. Doutor Lucas, eu agradeço muito a sua presença, espero que o senhor retorne novamente, a conversa está muito boa e que nós possamos no futuro discutir novos temas de direito penal, processo penal, que para mim sempre é muito gratificante e apaixonante. Muito obrigado. Raul, muito obrigado pelo espaço. Sempre as tuas ponderações são extremamente importantes e as informações que nós estávamos discutindo aqui, eu acredito que serão muito importantes para quem irá ouvir, porque realmente essa questão do processo penal, ela nos toca de uma maneira muito severa. Nossas famílias, as pessoas que muitas das vezes nós queremos bem, podem passar por uma situação dessas, e tudo que eu estou falando aqui não é só pelo lado do réu, porque como tu falaste desde o início, também pode ser utilizado de uma forma indevida, por exemplo, uma massificação de informação dizendo que a pessoa é inocente e ela não é. Então você Exatamente. termina negando justiça a quem precisa. Nós precisamos ter muito cuidado com o que publicamos na rede social. Nós precisamos ter o discernimento de fazer uma pergunta, mas isso aqui tem algum fundamento de verdade? Eu estou acusando alguém indevidamente? Que palavras que eu estou usando que pode ofender, magoar e até causar uma comoção social em algo que sequer foi apurado ainda? Como é que eu vou chamar alguém de assassino ou imputar algum outro crime se eu não sei nem do fato, se aquilo não foi levado ainda à apreciação do judiciário? Então, sempre é necessário ser muito cuidadoso com isso para você não correr o risco de cometer um crime na rede social, divulgando informações que estão em desacordo com a verdade. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Um abraço e até mais.